E aí, galera? Vamos para mais um combate? Mais uma questão do Enem 2021? Vamos nessa! Se liga na vinheta. Bom, galera, eu sou o Leandro Buffon e eu vou estar com você aqui tentando resolver essa questão juntamente com você. Se liga no texto. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária rapidamente concluí que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Mas seus atos desmentem suas palavras. Frederick Engels, A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. No texto, o autor apresenta delineamentos, foi mal, éticos que correspondem ao quê? Bom, vamos lá. Quem é Engels? Engels é parceiro de Karl Marx. Engels é o parceiro intelectual que vai estar ali na colaboração da pesquisa e dos escritos do Marx. Engels vai dar continuidade, né, às ideias que o Marx lançou, principalmente aí na ideologia alemã e no Capital. Marx veio falecer primeiro e Engels vai dar continuidade a esses estudos, essas observações. E aí ele traz essa percepção, né, falando sobre a questão da classe média. Mas antes é importante a gente lembrar algumas coisas bem pontuais. Vamos lá. A ideia de classe. Para Marx, a ideia de classe surge quando o trabalho passa por uma divisão social. Então, nós temos dentro dessa sociedade agora uma divisão social do trabalho que vai determinar a construção de duas classes. De um lado, você tem o operário, é aquele que vende a sua força de trabalho em troca de um salário, trabalha na fábrica e o que ele pode oferecer é a sua capacidade laboral. E do outro lado você tem o operário, perdão, você tem o burguês, né? Você tem o patrão, queria dizer patrão. Você tem o patrão, o burguês, que é o dono da empresa, aquele que investiu, que montou aquele, né, naquele cenário industrial e recebe o trabalhador para exercer ali o seu trabalho e receber o salário. E aí, o que esses camaradas estão falando? Ele vai falar assim: olha, a burguesia, que é a elite, que são os burgueses, eles já foram revolucionários, eles não são mais revolucionários, eles já tomaram o poder. Vocês viram o que aconteceu na Inglaterra, vocês viram o que aconteceu na França, e é uma constante agora essa burguesia que alcançou o poder, ela não querer mais que a revolução continue. Para ela está tudo de boa. E aí, dentro dessa percepção, eles vão dizer que para acabar com essa sociedade de classe que o capitalismo estabeleceu, principalmente depois que ocorreu a Revolução Industrial, o operário vai ter que também fazer sua revolução. Porque se depender da burguesia que já foi revolucionária, hoje ela não quer mudança mais nenhuma. Quem quer essa mudança, quem tem que lutar por essa mudança, quem tem que se conscientizar que essa mudança de ter uma sociedade sem classes é o operário. Então o operário tem que ser o promotor, o desenvolvedor dessa revolução. E aí por isso que ele tem que fazer essa revolução. Só que o Engels reparou que de um lado você tem os donos do meio de produção, que são os burgueses, né? Ricos, riquíssimos, donos das fábricas, e do outro lado você tem o operário, que é explorado por esse burguês. Mas só que não tem só esses dois grupos, tem uma galera intermediária. Você vai ter aí a tal da classe média. Quem é essa tal da classe média? Possivelmente ele pode ser um comerciante, né, um dono de comércio, um dono de padaria, dono do mercadinho, né, que ali emprega pessoas e extrai a mais-valia. Você pode ter uma pequena fábrica que emprega pessoas e também na lógica marxista, né, você vai ter essa exploração. Ou você pode ter um trabalhador
trabalhador que tem um salário satisfatório, que vai diferenciar da maioria da população operária, e esse cara vai ser um classe média. E esse cara, ele se identifica muito mais com a elite, ele se identifica como um modo de vida, não como um padrão econômico. Ele se identifica muito mais com a elite do que com os operários. Mas ele entende que ele também é um operário. Só que na hora de somar forças para um processo revolucionário, para quebrar essa estrutura, ele fala não. E se ele fala não, ele fica contra os operários. E se ele fala não, ele fica do lado da burguesia. E é por isso que o Engels vai falar: a classe média é vossa adversária. Por mais que ela vista um manto dizendo que é trabalhadora, que também sofre exploração, que eles também, né, estão dentro dessa lógica, os seus atos vão desmentir todas as suas palavras. Porque ele vai se identificar muito mais com a burguesia como um modo de vida do que com o operário. Então não adianta ficar falando que também sofre mais-valia, que também é operário, que também se suja no trabalho, né? Porque na realidade, ele não vai fazer nada disso que a gente está querendo, que é o processo revolucionário. Por isso, o nosso gabarito seria, ou no caso o conceito de luta de classe, que estava já previsto no texto, mas foi importante a gente discutir esses pontos. Valeu, galera. Um grande abraço, bons estudos e dê um feedback para a gente aí. Comenta. Valeu? Um abração.